Falando conosco, vem com a tua graça, com a tua misericórdia sobre nós. Fale ao nosso coração, Espírito Santo. Transforma nosso ser, nos transforme de dentro para fora. Faça-nos ser a cada dia mais a imagem e a semelhança do Senhor. Nos faça compreender a tua vontade para nós. Faça-nos compreender quem nós somos em ti. Espírito Santo, somente o Senhor pode fazer isso. Obrigada por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor já falou. Mas continue conosco, continue nos usando, continue falando ao nosso coração, que o nosso coração esteja aberto para receber tudo que o Senhor tem para nós. Te exaltamos, te agradecemos, te engrandecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Só justificar minha cara inchada, gente, eu estou tendo tanta insônia. E essa foi uma das noites que eu tive, mais uma delas. Então, a cara inchada, quando vocês viram os bocejos aí, não é desânimo, não. Eu estou animadíssima, felicíssima com a noite. Mas, só justificando que esses finalmente, né, os meninos até ficaram assim, já fica preparado. Se o Murilo resolver chegar na noite do congresso, a gente dá uma fugida. Mas, graças a Deus, o Murilo está aqui esperando ainda. Vamos ver se vai para a semana que vem, como que vai ser. Mas eu estou muito feliz por essa noite. Estou muito feliz por essa oportunidade que a gente tem de trabalhar com tanta liberdade as coisas do universo feminino, né? A gente, como eu falei antes, a Dai, quem tiver interesse em aprofundar um pouco mais, a Dai, né, fica disponível aí para esclarecer. Ela presta esse serviço de consultoria de imagem, de coaching. Então, procure, né? Às vezes para procurar conseguir um emprego, às vezes no dia a dia mesmo, a gente tem a sensação de que não está passando a imagem que quer realmente passar, aquela que você acredita que é o que você de fato é. Então, procura a Dai, que ela vai conseguir te orientar aí. E já está arrebentando aí nos trabalhos que está fazendo, né, Dai? Graças a Deus por isso. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Lucas 10. Lucas 10. Versículo 38. Lucas 10, versículo 38, a gente tem um exemplo aqui de duas mulheres. Todo mundo já achou? Então vamos lá? 38 até o 42. Aleluia! Amém. 10:38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e uma certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ele uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. É um texto que a gente está bem acostumado a ouvir, já ouvimos, né, várias pregações a respeito de Marta e de Maria. Mas a gente quer pensar um pouquinho hoje sobre a imagem que essas duas mulheres passam. A Dai explicou para a gente um pouquinho aqui sobre estereótipos e arquétipos. E a gente costuma viver baseado nesses estereótipos. Até que ponto esses estereótipos nos definem e até que ponto nós nos deixamos influenciar por eles. Então aqui a gente tem duas mulheres, Marta e Maria. A gente sempre ouviu que Maria escolheu a boa e Marta estava fazendo o que era certo naquele momento? Sim ou não? Sim.
muito importante. No entanto, a gente escuta Jesus falando com ela no final, que Maria escolheu a boa parte e essa parte não lhe seria tirada. A gente vai refletir um pouquinho sobre isso. E a gente pensa, então, qual é o modelo correto? Se Marta não está errada e Maria também não estava errada, e aí? Qual que é a forma correta, então, de se viver? Tem um padrão? Existe essa forma? A gente vai pensar um pouquinho nisso. Pensar um pouquinho em o que foi restaurado ali a partir de Maria. A gente já conversou várias outras vezes, né? Eu acho que a grande maioria que está aqui a gente já trocou ideia em outros encontros que a gente teve de mulheres, sobre a dificuldade que a mulher tinha de ter acesso aos estudos, de conseguir estudar a Torá. Então, as mulheres não tinham autorização para estudar a Torá. Quem fazia isso eram os homens. O testemunho de uma mulher não era válido. Então, tinha um monte de coisas que para a mulher não era válido. E Jesus chega tendo um comportamento diferenciado com as mulheres para aquela época. A gente já aprendeu também, muito, o pastor Juliano está sempre falando com a gente a respeito disso, sobre como a gente deve avaliar as escrituras. Né? Só para a gente relembrar que as escrituras foram escritas por pessoas, seres humanos, como eu, como você, obviamente inspirados por Deus, como eu e como você também, inspirados por Deus. E aí, a gente sabe que todo texto, ele traz uma história. Quando uma pessoa conta uma história, a Dai falou aqui com a gente hoje sobre quando você olha para alguém, você olha com base nos seus arquétipos. E aí você olha para o outro e eu analiso a Nívia com base naquilo que eu vivi. Não foi diferente com nenhum outro ser humano que escreveu a palavra de Deus. Ele também, quando foi escrever, o homem, quando escreveu, ele não escreveu para a Nívia, ele não escreveu para ler, para a gente agora. Ele escreveu para aquela época, para aquelas pessoas, com aquele tempo, de acordo com o que ele vivia, com as experiências que ele tinha e com os olhares que eles tinham. Então, aqui, baseando nesse texto, a gente vai entender alguns olhares que haviam nesse texto. Para a gente conseguir refletir um pouquinho, hoje, a gente sabe do que foi falado lá para Maria naquela época, como que a mulher era tratada, mas e hoje? O que Deus espera de uma mulher hoje? O que Deus espera de você como mulher hoje na nossa sociedade? Na vida cotidiana, na política, seja o que for. O que Deus espera? A gente escuta um monte de coisa do que tanta gente espera, não é? A gente está aí numa fase de repensar muitas coisas. E a gente está recebendo tanta informação. A gente não recebe informação de tudo quanto é lado. E a gente fica assim, e aí? A mulher tem que ser assim, a mulher tem que ser assada, a mulher tem que ser submissa. Não, a mulher não tem que ser submissa. A mulher deve assumir o mercado de trabalho. Não, ela não deve. A mulher deve entrar na política. Não, a mulher não deve. E a gente fica com esse tanto de vozes e a gente fica sem saber, às vezes, como seguir. Uma das coisas que influenciaram muito, o que influenciou muito na visão de como a mulher deve ou não deve ser, partiu-se lá de Gênesis, quando foi criado Eva, que a gente também já falou sobre isso. Quando foi criado Adão, quando foi criado Eva, quando Deus criou o homem, quando Deus criou a mulher. E aí até sobre isso existem muitos questionamentos. Ele criou, foi primeiro Adão e Eva daquela forma? Não, ele criou o ser humano, e aí ele colocou Adão e Eva no jardim, criou primeiro o homem, depois a mulher, como está descrito lá em Gênesis. A forma que está escrita em Gênesis, ela tem uma sequência. No primeiro dia Deus fez isso, no segundo fez aquilo. A gente sabe que toda a Bíblia, ela tem um contexto, ela é trabalhada dentro de um conceito histórico, certo? A revelação que nós temos da palavra, ela também é baseada num conceito histórico. Quem escreveu Gênesis? Quem a gente tem geralmente o provável autor de Gênesis? Mais que a gente sempre fala. Moisés. E quando foi que Moisés escreveu Gênesis? Tinha acabado de criar a terra e ele falou, foi assim, gente.
Deus desceu e falou para ele assim: eis que eu criei ele no céu. Fala isso na Bíblia? Não diz isso. Quando Moisés escreveu, ele também escreveu o livro olhando para o cenário com os seus arquétipos também. Não é impossível um ser humano escrever alguma coisa, inclusive Cristo enquanto humano também foi influenciado pelo seu meio, ele era judeu, ele vivia numa época, como ser humano, ele também influenciou e foi influenciado com base naquela época. Enfim, sobre isso a gente já conversou outras vezes e aí tem assunto para mais de uma época para falar sobre isso. Mas o que a gente quer pensar a respeito disso? Se a revelação é um conceito histórico e interfere, é interferida pela cultura, quando Moisés escreveu Gênesis, a gente sempre vê lá no primeiro dia, criou Deus, e ele disse o que? Haja, houve luz e tal. Lá em Gênesis 1, 26 e 27, vamos abrir para a gente conseguir acompanhar melhor? Gênesis 1, vou pedir alguém para abrir e ler para mim, por favor. Gênesis 1, 26 e 27. Quem que tiver achado aí quiser ler pra gente? Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Olha o final do 27. Fala que criou Deus. O que é, menino? O homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Quando a gente lê aí, homem e mulher os criou. Está em Gênesis 1, 26 e 27. Lá em Gênesis 2, fala novamente sobre a criação. Fala que Deus criou. A gente não precisa ler todos os detalhes aqui não, mas você leia. Pegue sua Bíblia e leia depois. Deus criou, ele fala novamente sobre a criação. E aí é citado que quando ele criou o homem e a mulher, ainda não havia nada. E aí ele criou o ser humano. É muito interessante, fala aqui no Gênesis, vocês querem ler? Melhor, né, gente? Vamos ver se pelo menos esse trechinho aqui, o 2:4. Gênesis 2:4. Esta é a Gênesis do céu e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus o criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas nenhuma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E aí Deus fez o quê? E o plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Se a gente for ler o livro de Gênesis como uma sequência, se no capítulo 1 ele conta lá na criação, primeiro dia aconteceu isso, segundo aquilo, terceiro aquilo, quarto aquilo, quinto, sexto, sétimo, e depois lá no 2 ele fala que não tinha nada, e aí ele foi e criou o homem. Não parece incoerente? Parece ser incoerente. No entanto, quando a gente entende que quem escreveu o texto foi um homem, que o intuito dele era passar a mensagem sobre que ele carregava a história daquela época e tentar explicar para aquele povo saiu da onde quando Moisés escreveu Gênesis? De onde eles tinham saído? Não é? Eles tinham saído do Egito. Então tinha cultura do Egito, eles acreditavam em outros deuses, eles acreditavam que o sol era Deus, que lua era Deus, que mar era Deus, acreditavam um monte de coisa. E aí, quando Moisés explica sobre essas coisas, ele está direcionando o povo para que, olha, um sol não é Deus, existe apenas um Deus. Ele criou
O homem, quando fala ele criou o homem, a gente pensa o quê? Deus criou o homem, que homem? Homem, né? Homem lá com todas as características internas e externas de homem. No entanto, existem outras análises feitas sobre Deus ter criado o homem. A tradução do hebraico, na verdade, Deus criou Adam, que quer dizer humano. Deus criou o ser humano. E quando a gente pensa que ele criou o ser humano, que quando fala de homem, está falando de humanidade, quando fala assim, Deus salvou o homem, ele salvou só o homem? Ele salvou a humanidade. Quando se fala de homens, fala-se de humano. E aí, quando a gente chega, parece muito mais coerente, quando a gente chega em Gênesis 2 ou Gênesis 1, 27, fala, homem e mulher os criou. A gente começa a entender que há um contexto. Aquela pessoa que foi ensinar, aquela pessoa que escreveu o livro de Gênesis, o texto, a história que foi contada, que naquela época não se escrevia, né, gente? Como que era passada as informações? Oralmente, não era? O pai contava para o filho, contava para o outro e tal, e aí eram histórias contadas, era oralidade. Então, como isso acontecia dessa forma, as informações elas eram passadas de pai para filho. Quando eles estudavam Torá, eles estudavam, os homens estudavam Torá, não é assim que a gente vê? E aí a gente vê que houve uma pequena distorção. Se Deus criou, homem e mulher os criou, os dois, a imagem e semelhança, por que então há tanta diferença no tratamento durante a história do homem para a mulher? Por que mudou tanta coisa? Esse conceito de criação de homem e mulher, de que primeiro foi feito Adão e depois Eva, e aí é por isso que o homem tem que ter o domínio sobre a mulher e tal, isso não vem só do judaísmo, não. A gente às vezes parece que a nossa herança cristã vem só do judaísmo, mas em várias sociedades mediterrâneas, inclusive na Mesopotâmia, que é o berço da civilização, sempre teve a centralização do homem, ser humano, como homem mesmo, masculino. E aí, tudo baseou-se na forma de enxergar com literalidade como foi criado o homem e a mulher. Isso não veio só do judaísmo, isso foi nas sociedades que eram constituídas naquela época. Como tudo isso aconteceu naquela época e era passado na oralidade, o que foi vindo? Foi vindo a informação passando para a gente de que o homem tinha uma superioridade sobre a mulher. E aí nós já sabemos que com isso a mulher ela foi tratada como a culpada pelo pecado, não é? A mulher foi tratada como a Eva foi a culpada pelo pecado, a Eva que fez aquilo tudo, pobre do Adão, tadinho, ele foi só seduzido pela Eva e tal. E por causa desse pecado, do pecado de Adão e de Eva, até então chamado Adão e Eva, que aí o Adão significa humano e Eva significa vida, no significado do hebraico, do hebraico, se a gente pensar em Adão como humano e Eva como vida, a gente consegue compreender até um pouquinho melhor do porquê o nome Adão e Eva. Até a alma vivente, ser humano que vive, até mesmo, viu? E aí, é importante a gente começar a compreender que, por que a gente está falando disso tudo? Porque tudo isso vem trazendo para a mulher uma história, um peso, uma carga, que ela não é original, não foi o propósito de Deus para criado. Quem pecou foi o ser humano. Adão e Eva pecaram. No entanto, quando o pecado ele entra, a primeira coisa que começa a acontecer na vida do ser humano é a divisão. Eu já não sou mais um com Eva. Ela pecou e eu não pequei. A mulher que o Senhor me deu me fez pecar. E quando começa a acontecer, a unidade, quando fala que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E quem é Deus? Deus é Pai? Deus é um só? É um só Deus.
mas os três vivem numa plena unidade e eles são um único Deus, certo? Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem ser humano, a imagem e a semelhança de quem? Dele mesmo. Mesmo sendo a mulher e mesmo sendo o homem, pense até a história de que a Eva foi tirada da costela de Adão. Mas sabia que a palavra costela, do hebraico, ela vem do hebraico selam, que ela é usada também como lado? Ela foi tirada do lado. E a palavra selam, nem sei se eu estou falando certo, gente, mas é hebraico, eu não vou saber falar, não sei nem qual é o português dele. Mas o hebraico é selam, que pode ser usado tanto como um pedaço, uma parte, mas também como metade. E aí, o selu, que é do assírio babilônico, também significa costela e também significa lado, ou seja, um lado todo. Quando foi traduzido para a Septuaginta, vocês estão entendendo o que tem a ver com a história? Não foi uma coisa que veio Deus lá e escreveu igual foi os 10 mandamentos numa tábua de pedra? Quando veio os tradutores da Septuaginta, eles traduziram a palavra selam, que é do hebraico, que vem de costela e que vem de lado, para pleura, que também significa tanto costela ou um lado inteiro. Mas o que você escuta na história aí? A mulher foi feita do quê? Você escuta que a mulher foi feita da metade inteira de Adão? Por que não? Se pode ser tanto um quanto o outro. Isso não muda em nada o poder de Deus, nós sermos ou não a imagem de Deus. No entanto, mostra um peso de quê? De uma disputa de poder entre sexos, né? Entre gêneros. E aí, nós passamos a vida tendo essa disputa de poder em tudo. Não é isso que a gente vive hoje. É poder em cima rico em cima do pobre, homem em cima de mulher, às vezes mulher querendo ter poder em cima do homem, poder do adulto sobre a criança, poder daquele que é mais forte contra aquele que é mais fraco. O pecado trouxe para nós toda essa divisão, nos fazendo deixar de ser um. E aí, gente, com tudo isso que o pecado trouxe, tudo isso essa separação que houve, quando nós não nos entendemos como seres completos, não nos entendemos como um com o nosso irmão, com a nossa irmã, a gente foge da imagem real de Deus sobre nós. No entanto, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo como uma trindade, como uma unidade. E ainda que a gente tenha sido feito, pode ter sido feito de um lado inteiro, a gente só escuta que foi feito da costela, porque isso fortalece o domínio que a história trouxe sobre as mulheres. A gente está falando aqui para poder lutar contra o gênero masculino em hipótese alguma. A mulher também utiliza vários jogos de poder sobre o homem e a gente vai falar sobre isso também. E aí, gente, quando a gente começa a compreender que há esse jogo de poder e que nós somos a imagem de Deus, a mulher ela foi criada à imagem de Deus, a gente fica questiona um pouco do que a gente escuta, inclusive dentro das nossas igrejas. Nem Noah, é o único homem aqui, gente, é o Noah, que a gente deixa de falar, né, Noah? Meu amor, vem cá. Aí, deixa o Noah, tá, gente? Deixa ele ser feliz. Nossa. Gente, tem o Murilo. Daqui a pouco é o Murilo correndo aí. Então, gente, quando a gente começa a perceber que por causa do pecado, um colocando a culpa no outro, e começou esse jogo de poder, e aí história sempre contada por homens, pode haver muitas distorções. No entanto, o que isso foi trazendo para a mulher? É louvor, gente. O que foi trazendo para a mulher? No decorrer da história foi trazido esse diminutivo da costela, porque para o homem era melhor, né, colocar a culpa na mulher.
Então, era mais vantajoso tentar diminuir. Mas, enfim, essa percepção, ela trouxe grandes reflexos para a comunidade. E aí as histórias foram passadas, foram sendo ensinadas, e houve o quê? Uma separação da mulher de Deus. A gente sabe que o pecado separou a humanidade de Deus, não foi isso? Separou só a mulher? Não. Só que a gente vai falar hoje aqui especificamente sobre o que isso trouxe para a mulher. Houve a separação do homem, o homem sofre graves consequências com isso. No entanto, essa percepção de Adão e Eva, dessa forma, Eva sendo considerada exclusivamente culpada, fez com que as pessoas passassem a ter mais fé na Bíblia, no que está escrito na história por homens, do que a fé no próprio Deus. Entenderam? A Bíblia é a palavra de Deus? Sim, ponto final. A gente pode tratar a Bíblia como literalidade? Quando fala assim, como a gente leu aqui agora, né? Ela se contradisse, não se contradisse? Significa que a Bíblia estava errada? Não, claro que não. Significa que houve uma mensagem que o Espírito Santo trouxe para essas pessoas. No entanto, se a gente for ler na literalidade, parece que ela está mentindo. E quando a gente começa a tratar a Bíblia como literalidade, a gente substitui a nossa fé em Deus para uma fé na Bíblia. A gente crê em Deus, entende que a Bíblia é a revelação dele. No entanto, ela não é a única, certo? Deus se revela a nós de várias formas. E aí nós vemos isso através do relacionamento com o outro, do próprio Espírito falando conosco, nas relações, na natureza, em um monte de outras coisas. A gente consegue ver Deus falando. E se a gente for ler a história, a gente consegue perceber isso. E com isso trouxe o quê? Como o homem, nessa relação de poder, saiu vencendo em poder, achando que estava trazendo vantagem para ele, que na verdade ele se torna vítima também, o sexo masculino foi visto como uma inteligência racional e a mulher foi vista como uma louca. Quem é a mulher? Mulher segue o estilo de Eva. É a louca, desvairada, que não tem controle emocional. Isso é como Eva foi vista. Não apenas como um modelo, mas é como se fosse um padrão pré-estabelecido. É a culpada pelo pecado. O homem foi seduzido e a mulher foi a que o seduziu para pecar, a sedutora. Inclusive, a gente traz esse peso até hoje. O homem, imagem de Deus, imagem, eles assimilavam igual a comando. Ou seja, o homem é a imagem de Deus, porque ele pode comandar. A mulher não pode comandar, porque ela não é a imagem de Deus. Isso que a gente vê hoje, há muito tempo, há não tanto tempo atrás assim, a mulher não era vista como a imagem de Deus. E por isso o homem era o dono e a mulher era a propriedade, porque ela precisava ser dominada. A mulher é louca, mulher surta, mulher tem TPM, gente. Mulher menstrua. Aí quando a mulher menstrua, o que ela faz? Ela vira louca, ela é inconstante. Então, se a mulher ela é inconstante, ela pode assumir cargos de liderança. Uma pessoa inconstante na liderança, vai acontecer o quê? Vai ter problema, não vai? Então ela precisa ser dominada, ela precisa ser comandada para não fazer besteira igual a Eva faz. Essa é a história que a gente carrega nas costas. Desde que Eva fez isso aí. E Adão agiu dessa forma. Comeu o a Eva dele, né? E aí, já ia fazer igual a Juliana aí. Dizem que não era o nome de Adão, não era o meu. Estou fazendo igual a Juliana, né, gente? Deixa no ar assim. Mata a gente curiosidade do que ele quer dizer. Mas enfim, começou a ter uma suspeita moral da mulher. A gente carrega essa suspeita moral na nossa história. E aí, essa suspeita moral de que tem dúvida, confia em mulher, não. Mulher, se quiser, ela manipula, ela te destrói. Mulher, ela é a sedutora. A mulher, o homem é o espírito. O espírito traz uma mensagem de quê? De pureza, não é?
E a alma é o sentimento. Então, controla sua alma, aquieta minha alma. A alma era assimilada como se fosse a mulher representasse a alma e o homem o espírito. O homem é o racional, a mulher é o lado animal. Trabalhava-se no instinto. E as mulheres aceitaram todas essas mensagens colocadas sobre ela. Quando ela aceita isso, ela é como se ela passasse a se comportar de acordo com aquele estereótipo. A mulher é louca mesmo. Eu fico louca mesmo quando eu estou de TPM, sai da minha frente. Eu não tenho domínio, eu fico louca. E aí a gente começa a agir como louca, porque a gente acredita que aquilo é verdade. A gente começa a não se preocupar em raciocinar, porque a gente tem um homem que raciocina. Mulher cuida do filho, homem cuida das coisas importantes, tipo, porque cuidar de filho, cuidar de família, isso não é importante. Coisas importantes são, sei lá, desastre ambiental, asteroides e coisas políticas e coisas nesse sentido. Eles esquecem que a mulher fala sobre isso e a mulher problema. Tem isso. Ela faz esse homem, essa mulher. Frase famosa que ela citou ali agora. E olha o peso disso. Da mulher que balança o berço é a que governa o mundo. Aí a gente começa a pensar assim, caramba, papel da mulher que balança o berço é que governa o mundo. Até essa frase, se a gente parar para pensar, a mulher balança o berço, é a gente que gera, né? A gente que faz tudo isso. É a gente que está criando os novos homens para assumir essa postura na sociedade. E a gente está gerando novas mulheres também. E as mulheres que a gente gera também podem governar o mundo. Só que isso não era visto dessa forma. E aí, houve essa separação. Vou acelerar aqui que já deu funcionar. Houve essa separação da mulher de Deus. O decorrer da história nos separou do nosso Deus. A sociedade, o pecado, nos separou do nosso Deus. Separou o homem e separou a mulher. No entanto, quando a gente pensa nesses estereótipos que a gente carrega, eles respaldam um monte de coisa. Eles respaldam a violência contra a mulher, a exploração sexual, porque a mulher não é a sedutora. E às vezes a exploração sexual é parte de quem? Da gente mesmo. A gente quer ser a sedutora. Nós ouvimos que nós somos a sedutora e nós queremos continuar sendo. A ditadura da beleza, porque eu preciso estar bonita. Bonita para os olhos de quem? Do outro ou de si mesma? A gente viu aqui um monte de coisa que a Dai colocou pra gente. Qual estilo que é o belo de verdade? Tem um certo? E aí a gente veio com essa ditadura da beleza porque a gente precisa levar essa mensagem da sedução. Aí vem, a mulher não tem discrição, ela é inconstante, ela é desvairada. E ela precisa abandonar a feminilidade, porque a feminilidade é um crime. A feminilidade vista no decorrer da história é tratada como algo horrível. Por isso é tão difícil a gente ouvir congressos de mulheres falando sobre o que a Dai trouxe aqui hoje. Congresso de mulheres, a gente geralmente marca coisa para tomar cabelo, para fazer tal, mas a gente não fala sobre a imagem da mulher. Você precisa se vestir, porque quando eu falo a gente, igreja, tá, gente? Às vezes a nossa religiosidade faz a gente entender que a feminilidade é um crime. A feminilidade é má. Então, você não pode utilizar essa feminilidade. Quanto mais feminilidade você tem, mais pervertido você é. E isso que foi ensinado no decorrer da história. A virilidade era assimilada à perfeição. E aí, a igreja foi trazendo tudo isso no decorrer da história, inclusive adotando o celibato. Não é? Porque é a separação do sexo oposto. Porque eu preciso me afastar o máximo que eu puder do sexo oposto para evitar que eu seja seduzido pelo sexo oposto. Para evitar que eu seja seduzido pela mulher. Quanto mais eu me afasto, mais eu diminuo o desejo por ela. E por que Deus colocou esse desejo em nós? Esse desejo do homem pela mulher e da mulher pelo homem? Por que Deus colocou essa feminilidade dentro da gente? Por que Deus colocou essas características que são específicas das mulheres quando os hormônios femininos produzem em nós? A gente perdeu, no decorrer da história,
a nossa imagem de Deus. E quando Jesus ele vem para resgatar a mulher também. Jesus ele veio trazer libertação para todos nós. E ele veio quebrar paradigmas em relação à mulher. Quando a gente vê Jesus fazendo isso com Maria, sabe o que Jesus estava falando? A mulher podia aprender? Podia estudar? Quando fala que Maria se ajoelha aos pés, assentada aos pés de Jesus, a gente sempre ouviu que Maria estava fazendo o quê? Estava ato de adoração. Ela estava prostrada aos pés de Jesus adorando. Mas o que o texto nos traz não é que Maria estava adorando. O termo utilizado para Maria sentada aos pés de Jesus era como se assentava para aprender. E esse não era lugar de mulher. O lugar de mulher era fazendo os afazeres que Marta estava fazendo. Significa que os afazeres de Marta estavam errados? Mas significa que a mulher também não poderia ir e aprender mais com seu mestre? Também não. Então, Jesus em momento nenhum ele está desfazendo o trabalho de Marta, como a gente às vezes trata. A gente não fica ofendido quando fala assim, lugar de mulher na cozinha? Aí depende, se ela quer ficar na cozinha, o lugar dela na cozinha, qual é o problema? Se é necessário. Oi? Ou se é necessário. Ou se é necessário, ou que precisa naquele momento. Mulher tem que cuidar de filho, é a mulher. Aí a gente fica assim, poxa, quando eu saí do trabalho para poder ficar em casa e cuidar do meu filho, eu quase fui apedrejada por outras mulheres. Você vai fazer isso? Tem um monte de mãe que trabalha e tem, que continua trabalhando e tem um filho. Eu falei, bacana, eu escolhi essa outra parte. Assim como a mãe também que escolhe, de uma outra forma, cuidar do seu filho e trabalhar e se virar. Às vezes não tem nem escolha, às vezes não tem nem escolha, né? Mas quando tem também, qual o problema? Nós somos livres. E nós nos condicionamos àquilo que a sociedade nos impõe. E aí, afastando da nossa feminilidade, sempre que a gente busca alguma posição de respeito, a gente tenta ser viril como os homens, não é? Porque aí tem que falar mais grosso, você precisa ser mais firme, porque essa é uma característica mais masculina. E aí a gente carregando esses estereótipos, a gente começa a acreditar neles, trazendo um monte de outras consequências para a gente. Jesus, quando ele veio fazer isso, ele veio reconciliar a mulher consigo mesma, tratando a mulher como imagem. Ele veio resgatar a imagem que a mulher teve. Lá de Gênesis 1:27. Homem e mulher os criou, a sua imagem e a sua semelhança. Homem e os dois. E naquele momento não era o que acontecia. E a gente vê Jesus tratando a mulher como um ser completo. Se a Maria quer estudar, se a Maria quer se prostrar e ela quer aprender, ela vai aprender. E ele faz questão de deixar isso claro, e isso fica registrado, com certeza isso não está no texto à toa, trazendo essa mensagem de que o lugar do discipulado também é lugar da mulher. E a partir daí a gente começa a ver um tanto de mulheres tendo comportamentos completamente diferentes daquela época. Isso de Maria, entender que ela podia chegar aos pés de Jesus e sentar, foi libertador para ela. Você concorda que naquela época a mulher não podia nem ficar no mesmo ambiente que o homem? E aí a Maria chega toda à vontade, senta aos pés de Jesus para aprender com ela, provavelmente estava cheio de homens lá, e Maria vai lá. O que deixou Maria tão à vontade para fazer isso? Essa mensagem, e aí quando ela faz, Jesus ele faz questão de deixar claro, esse lugar aqui também é da Maria. Esse lugar aqui também é da mulher. Ele faz isso com a mulher samaritana, quando ele está na beirada do poço, não é? Ele conversa com a mulher podia levar a mensagem? A mensagem mais... A mulher podia conversar com o homem, gente. Muito menos a mulher samaritana com um homem judeu. E aí, ele, com a mulher samaritana, o que ele faz? Vamos louvar, gente. Ele, com a mulher samaritana, o que ele faz? Ele leva para ela a mensagem de que ele é o Cristo, e ela sai, e ela é a maior evangelista, leva a maior mensagem do Evangelho, explicando sobre a água da vida para uma mulher.
samaritana, na beirada de um poço, e ela sai anunciando e ainda trazendo um monte de gente. Ele quebrou, ele fez coisas ali que era impossível se fazer com a mulher naquela época. Com a mulher adúltera foi a mesma coisa. A pecadora, que a gente inclusive falou no último congresso, que ungiu os pés de Jesus, a pecadora, a prostituta, foi tratada por Jesus acima de um fariseu, que era um líder religioso extremamente respeitado, e ele mostrando para eles como o valor do ser humano age independente do gênero. A questão do divórcio, aí a gente vê, com todos esses comportamentos de Jesus, a gente vê Paulo. Quando Paulo começa a anunciar o evangelho para os gentios, ele já vai levando também essa mensagem. Então ficou fresco, as mulheres seguiam Jesus mesmo, as mulheres aprendiam. Então houve uma revolução. A mulher, até então que não podia fazer nada, provavelmente deve ter ficado mega feliz com isso, começa a participar de um monte de coisa. Quando Paulo fala sobre o divórcio, que o corpo do homem pertence à mulher e o da mulher pertence ao homem, isso para aquela época foi um paradigma absurdo que foi mudado. Por quê? Quem que podia dar o divórcio? Quem que podia dar carta de divórcio? O homem ou a mulher? O homem. A mulher podia falar assim, não quero mais esse homem, eu vou divorciar? Ele me traiu, eu vou divorciar? Não, era só o homem que podia fazer isso. Aí a gente pensando em questão de regras, de leis. E aí quando Jesus ele fala, olha, o corpo, quando Paulo fala que o corpo do homem pertence à mulher e da mulher pertence ao homem, é um ensinamento revolucionário para a época. O que é isso? Que povo louco é esse que vem fazendo isso com as mulheres? Trazendo essas mulheres que são igual animais, que eram tratadas praticamente como animais, nem era contada como população, sendo tratadas dessa forma. Aí Paulo lista as mulheres como colaboradoras. Teve muitas mulheres que foram colaboradoras de Paulo. Teve mulheres que assumiram igrejas em várias cartas de Paulo. Se você lê a apresentação dele, você vê várias mulheres. Isso é um absurdo para a época. Hoje a gente já enfrenta muita coisa dentro da igreja que a mulher não pode fazer. Para aquela época isso era um absurdo. Por quê? Porque a mensagem de Cristo quebrou esses paradigmas. Fala que Paulo arrastava mulheres para a prisão. Era um sinal de uma reação feminina, porque se elas estavam sendo perseguidas, é porque elas estavam se movimentando. E a gente vê depois de Jesus uma reação das mulheres de uma forma completamente diferente. Só que aí depois, no decorrer da história, o que começa a acontecer? As mulheres vão se encolhendo, porque para ser aceito o cristianismo em alguns lugares, não dava para poder lidar a mulher aqui, não dá não. Beleza, a gente leva o cristianismo para você, a gente vai sufocando as mulheres aqui um pouco. E aí, gente, a gente vê a mulher sendo afastada, mais uma vez, do seu relacionamento com Deus. O que a gente, que eu queria que vocês refletissem hoje? Quando Maria se prostra aos pés de Jesus, ela reconheceu que aquele Jesus, que era o próprio Cristo, tinha sido enviado e dava a ela a liberdade de aprender mais sobre Deus. Jesus ele veio nos reconciliar consigo mesmo, não é? Mais uma vez eu falo do que o Ju já nos ensinou aqui outras vezes. Ele veio nos reconciliar conosco mesmo, nos reconciliar com o outro, nos reconciliar com Deus, nos reconciliar com a natureza, certo? Tudo isso, todos esses afastamentos aí aconteceram por causa do pecado. Quando nós fomos reconciliados com Deus, para que nós sejamos reconciliados com Deus, a gente precisa compreender quem nós somos nele. E aí eu pergunto para você, quem é você? Como que você lida com a sua imagem? Qual é a imagem que você tem a respeito de si mesmo? É a imagem que a história te trouxe? Ou é a imagem que Deus tem a seu respeito? Sabe por quê? Porque a gente fala, a gente tem um discurso que às vezes até diz, não, eu sou a imagem de Deus, mas a gente não se comporta como a imagem de Deus. A Dai deu um exemplo aqui da menina, ela falou assim, eu falei o nome da menina, mas tá lá no Facebook, gente, qualquer um que entra, vai ver o nome da menina. Tá lá. É como a gente se enxerga como
como imagem de Deus? A gente se enxerga como imagem dele, que a gente fala que nós somos, mas na hora de agir, nós agimos como se nós não fôssemos. Quando Deus ele veio nos reconciliar, quando Deus ele veio, é como se ele falasse assim: olha, mulher, eu estou vindo para você, está vendo essa opressão que tem sobre você? Ela tem que acabar. Você é minha filha, eu preciso trazer você de volta para mim. Eu te criei a minha imagem, a minha semelhança, não existe nada que você não possa fazer. Não existe sonho que você não possa realizar. Não existe espaço que não te caiba. Ele criou a terra para nós, homem e mulher. Não existe lugar no ministério que não te caiba. Não existe um espaço na sociedade que não te caiba. A gente não precisa se sujeitar a tantas coisas que a gente se sujeita simplesmente porque somos mulheres. A gente não precisa se comportar como uma louca quando está de TPM, porque é isso que a sociedade diz ao nosso respeito. A gente não precisa também usar a sensualidade que Deus nos deu, essa feminilidade. Que bênção, Noah! Faz mal, tá quebrando mesmo. A gente deixou de utilizar a nossa feminilidade trazida por Deus por causa do que a sociedade colocou na nossa mente. A mulher não pode isso, não pode aquilo outro. Quando a gente trata a racionalidade como o poder total sobre as coisas, a gente causa dois problemas, tanto no homem quanto na mulher. A gente impede a mulher de pensar, porque aí não é o papel dela, não é o papel da mulher estudar, não é o papel da mulher pensar. E a gente impede o homem de ter afetividade. Já reparou que como é difícil para o homem demonstrar afetividade? Vocês já pararam para pensar como isso deve ser difícil para o homem? Porque Deus fez ele completo. Você concorda que Deus te fez completa? Você entende que Deus te fez racional? Deus te fez com a virilidade, que hoje é tratado como algo masculino. Deus ele te fez com as emoções. Ele te fez com tudo que o ser humano precisa. Não tem aquela coisa que é específico só da mulher ou que é específico só do homem. Ele fez o ser completo. Mas o homem ele não pode demonstrar afetividade, porque isso é fraqueza. É uma característica de quem? Da mulher. Imagina para os homens passar a vida inteira sentindo afeto, mas ele tem que segurar, porque ele é homem. Imagina, o Ju sempre fala isso aqui, né? Que ele é chorão pra caramba. O homem que é homem não chora. Gente, é sério, você fica vendo o homem chorando o tempo inteiro, você fica meio esquisito. A gente olha diferente. A gente tem uma dificuldade de aceitar a afetividade no homem. E isso traz, imagina isso num casamento, o que não gera? De um pai para uma filha, de um esposo para uma esposa. Porque a mulher espera a afetividade, mas o homem não pode demonstrar. Ele foi ensinado que ele tem que ser diferente. E como isso gera dor no homem? A mulher, ela quer ter as participações dela nas decisões, a mulher, ela quer fazer suas escolhas, mas ela não pode. Por quê? Porque eu preciso entender que eu sou mulher, eu preciso ficar no meu canto. Então, meninas, não permitam que nada separe você de Deus. A palavra de Deus diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Ele morreu, ele veio, ele morreu numa cruz para nos reconciliar consigo mesmo. Ele morreu numa cruz para te trazer de volta para o relacionamento com ele. Eu não sei como a sua imagem foi afetada, eu não sei como você se enxerga, eu não sei como você se vê, mas é muito importante você compreender quem é Cristo, para você compreender quem você é. Tudo que ele fez, a Raquel falou de um texto aqui, no comecinho, quando ela começou a ministrar, falando que quando a revelação de Pedro, né? E você, Pedro, quem você diz que eu sou? É impossível nós compreendermos quem nós somos se nós não compreendermos quem Cristo é. Quando a gente compreende que ele veio
Ele morreu por você, Ele se entregou por você, quando a gente compreende que Ele veio para te reconciliar, para fazer com que você compreenda que você também é a imagem de Deus, a gente começa a compreender o tamanho do amor de Deus. Então, meninas, hoje a gente queria trazer uma reflexão nesse sentido para você. A gente talvez não vai cantar, não vai, chorar, não vai fazer um monte de coisa, mas que a gente saia daqui hoje pensando: eu tenho vivido como a imagem, eu tenho passado a imagem que Deus me criou para passar? Como eu tenho reagido aos estereótipos que o mundo me colocou? Você está aceitando esses estereótipos? Que imagem você quer passar diante dos outros? Que imagem você quer passar no seu trabalho? A roupa que você veste, o cabelo que você coloca, que você usa, está passando a imagem que Cristo espera que você passe? Que tipo de dom que Ele te deu? Você já parou para pensar? Se Deus colocou um dom dentro de você, por que Ele colocou? Tem um propósito para ser utilizado, não tem? Então, não se limite. Não existe limite para aquilo que você pode fazer. Não limite seus dons. Não se deixe limitar por aquilo que o próprio Deus colocou dentro de você. A gente precisa compreender, como diz lá em Romanos 12. Vamos abrir para a gente encerrar, só para repetir o que Romanos 12 nos diz. Romanos 12, do 1 ao 8. Romanos 12, do 1 até o 8. Fala assim, pode ler? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradáveis a Deus, que é o vosso culto, e não vos conformeis com este. Está falando o quê? Não se conforme com essa história, não se conforme com o que foi te ensinado, não se conforme simplesmente com a cultura. Mas não se conforme com este tempo que é te ensinado, mas transformai-vos pela renovação da vossa, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, com quantos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Todo esse texto aqui, você pode continuar depois aí do 9 para frente, está falando de vários dons. Quais deles Deus te deu? Tem algum aqui que você deixou de exercer simplesmente porque você é uma mulher? Você está deixando, se tem algum dom, se você tem alguma habilidade que Deus ele colocou dentro de você e você não utiliza na sociedade onde você está deixando de levar a imagem que o próprio Deus colocou em você, a mensagem, a imagem do próprio Deus em você, simplesmente porque você se deixou se conformar, como foi escrito lá no versículo 2, com este século. Então, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Compreenda a mensagem libertadora de Cristo. Compreenda a mensagem libertadora dele para você. Saia daqui hoje consciente de que você tem dons, de que
você tem um ministério, de que você tem um chamado, de que você pode exercer e você deve. E não considere-se acima do que convém. Cuidado com as mensagens ditas por aí de que você precisa dominar um homem, caso contrário ele vai te dominar. O que Deus ele nos trouxe é unidade. O que Ele espera que nós tenhamos é unidade, é igualdade. O homem é um ser completo. Você é um ser completo. Você não precisa de uma outra metade. E cada um de nós somos os seres completos. No entanto, cada um de nós com uma habilidade, como a gente viu aqui agora. Cada um com um dom. E quando a gente esconde esse dom, quando a gente se esconde, a gente deixa de passar a mensagem, a gente deixa de refletir a imagem que nós realmente deveríamos ter dele. Amém? E de pé, vamos orar. Se souber, você não pode deixar a gente orar. Deixa esse cabeça lá. Fecha seus olhos, por favor. Concentre-se um pouquinho. Eu sei que está tarde, a gente passou um pouquinho do horário. Mas pensa um pouco no propósito para o qual Deus te chamou. Eu não sei qual foi o que te motivou a vir. Eu não sei o que você pensou quando você leu o texto. Espelho, espelho meu, que mulher sou eu. Mas eu espero que você saia daqui hoje não com todas as respostas, mas com um anseio dentro do seu coração de compreender para que Deus te chamou. Quem eu sou em Deus. Como eu devo lidar dentro do meu lar. Que tipo de mulher eu sou. Que tipo de dom Deus te deu. Você está sendo impedido de utilizá-lo dentro da sua casa? Você está sendo impedido de utilizá-lo no seu trabalho? Reveja seus conceitos, compreenda quem você é em Cristo. Você é filha, você é amada, você tem dons, todas as suas aflições, todos os seus anseios. Isso não é loucura, é o que Deus colocou aí dentro do seu coração. Então compreenda quem você é em Cristo. Amém? Deus, estamos aqui agora diante de Ti. A minha oração hoje ao Senhor é que o Senhor revele-se a nós. Nós fomos afastados de Ti durante tantas histórias, durante tanto tempo. Durante tanto tempo o mundo tentou nos afastar do Senhor, o pecado nos separou de Ti, nos impediu de viver um relacionamento íntimo contigo. Que hoje, Deus, nós saímos daqui conscientes de que nós podemos nos render completamente ao Senhor e viver a plenitude da vida no Senhor. De usar a nossa feminilidade do jeito que o Senhor nos deu, de usar as habilidades do jeito que o Senhor nos deu, e que nós queremos nos aperfeiçoar em Ti, nos aperfeiçoar e nos aproximar cada vez mais de Ti. Nos ensine, Senhor, que tipo de mulher o Senhor quer que nós sejamos, que tipo de ser humano o Senhor quer que nós sejamos. Faça-nos levar a Tua mensagem por onde nós formos. Ajuda-nos, ó Deus, a levar a imagem do Senhor, a compreender qual a imagem o Senhor quer levar através de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a nos aceitar como nós somos, a compreender quem nós somos, e ajuda-nos, ó Deus, assim como quando nós entendemos quem somos, entendemos que precisamos morrer para viver a mulher que o Senhor nos chamou para viver. Nós precisamos morrer para viver a unidade que o Senhor nos chamou para viver com o nosso esposo, com os nossos filhos, com as nossas irmãs, com os nossos irmãos, na comunidade, na sociedade. Nos ajude, renove os sonhos dentro do nosso coração, aquilo que nós acreditamos que não podíamos, que não conseguimos ou que não temos condições. Ajuda-nos a compreender o tamanho do Teu amor, o tamanho do Seu sacrifício, para nos transformar num ser humano perfeito, à imagem de Cristo. Não perfeitas nas atitudes, não perfeitos de acordo com os arquétipos, dos estereótipos, mas perfeitos com base no humano que o Senhor foi. Ajuda-nos, Senhor.
cada mulher saia daqui hoje fazendo a diferença nessa comunidade, se posicionando nessa comunidade, se posicionando na sua casa, se posicionando como mães, se posicionando como filhas, como esposas, se posicionando como profissionais, naquilo que elas foram chamadas para fazer, com todo o esmero, com todo o prazer e com todo o poder que o Senhor trouxe para nós como mulheres. Que nós sejamos, ó Deus, a imagem do Senhor, que nós consigamos levar a mensagem de Cristo, assim como a Dai conseguiu levar para aquela mulher especificamente. Que nós levemos, ó Deus, a mensagem do Senhor, por onde nós formos, a imagem do Senhor, por onde nós formos, com as características que o Senhor nos deu, não com as regras que o mundo nos dá, mas com as características que o Senhor nos deu. Te exaltamos por essa noite, pedimos que o Senhor continue falando conosco, nos ajude, para a honra e glória do teu nome. Amém.